apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de 10 de 2009. Indicação 439/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicações números 440 e 441/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicação número 442/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Moção número 023/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Projeto de lei número PL 110/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Criciúma, 5 de outubro de 2009. Venho através deste informar que, devido a compromissos assumidos com a deputada Ada de Luca, estarei representando esse poder em sessão solene no Criciúma Clube. Atenciosamente, vereador Edson do Nascimento, presidente. Terminando a leitura, passamos agora para o horário político. Vereador Douglas Matos dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos aos servidores, aqui representados de novo, mais uma vez, acompanhando a sessão da Câmara minuto a minuto, né, Bárbara? Na expectativa, entrou o projeto hoje, senhor presidente? A questão de... Entrou o projeto dos servidores hoje? Dos servidores? Não, ainda não. Ah, tá certo. Tá. Muito bem, tá bom. Então estamos todos... Continue esperando, então. Tá certo. Valeu, gente. Meus cumprimentos aos presentes. Senhor presidente, a expectativa hoje era a presença dos colegas para nós votarmos o portal da transparência. Também vocês vieram aqui, os servidores, para acompanhar o portal da transparência. Bom, vamos ficar na expectativa, né, para ver se os colegas vêm para a sessão, senão a gente pode ver o que faz, né, certamente. Eu defenderia a tese de nós nos retirarmos, Romana, e esvaziar a sessão para que eles tenham que se expor. Vir aqui e votar contra, não fugir. Eu acredito que eles vêm ainda, acho que eles vêm. Né? Eles vão ter que votar contra a transparência, ou a favor. E nós acreditamos que eles vão votar favoravelmente. É o que todo mundo está esperando. Eu hoje estive, desculpe, final de semana eu passei de carro pelo anel viário, senhor presidente, de Criciúma. E eu fiquei impressionado com a forma que aquela área lateral do anel, as áreas laterais estão sendo ocupadas. O vereador Ciro sempre falava aqui, Giovanni, antes de você assumir, que aquelas áreas que são as áreas mais nobres, né, do ponto de vista do planejamento da cidade, porque parte delas ainda não estão ocupadas e passa ali a rodovia mais importante de Criciúma, vai ser uma das mais importantes. Né? E, infelizmente, está sendo muito ocupado de forma desorganizada. Se vê uma indústria se instalando, uma pequena casa comercial, depois uma pequena casa, tudo misturado de novo. O mesmo problema que desindustrializou Criciúma nesses últimos 20 anos vem se repetindo nessa área nobre. E, evidentemente, que isso tudo por causa do atraso, né, da definição do plano diretor. Se dessa forma, quando o plano diretor chegar aqui, nós teremos jogado fora a oportunidade histórica de planejar essa cidade. Infelizmente. De definir o que é área industrial, do que é área residencial, do que é área comercial. Desse jeito, nós vamos jogar essa oportunidade fora. E o que é lamentável, porque a cidade de Criciúma não tem mais tantas áreas ao redor, além das áreas já ocupadas. E o anel, eu digo que é uma oportunidade histórica porque ele passa numa situação geográfica não ocupada. Uma região não ocupada. Seria ótimo se nós pudéssemos, de uma vez por todas, antes que isso viesse, tem loteamentos populares sendo feitos, às pressas. Quem passa ali naquela parte de Sara, ali no viaduto, olha à direita, eu pensei que até que fosse uma indústria, passei lá para ver animado. Tudo quadriculado para loteamentozinho popular.
uma forma, não no sentido ideológico, mas uma forma desorganizada de ocupação da área, uma das áreas mais nobres da cidade. Né? Uma ocupação completamente indevida, pura especulação imobiliária. E nós já falamos, já cansamos de dizer, vamos jogar a oportunidade fora, vereadora Romano. Porque depois nós não vamos ter como aumentar o território de Criciúma e nem vamos ter como tirar essas casas, essas fábricas, essas construções dali. Né? Cada pedaço ocupado de forma desordenada, depois consolida. E, infelizmente, a cidade perde a oportunidade. O setor produtivo já cansou de dizer aqui na Câmara que não vai se instalar em Criciúma enquanto não tiver planejamento, com razão, porque eles não têm segurança, porque botam a indústria num dia, no outro dia tem 3, 4 casas invadidas do lado. É uma pena, é uma pena. Sinceramente, eu apresentei um projeto de lei para congelar o uso das laterais da anel viário. Apresentei. Sinceramente, acho que se a cidade não tomar essa atitude, nós vamos ficar marcados com a legislatura que não cumpriu a nossa parte, pelo menos desenvolvimento econômico. Obrigado, senhor presidente. O próximo é seu. Com a palavra, a vereadora Tati Teixeira. Dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todo o público aqui presente. Um cumprimento especial aos alunos do Colégio Marista, né, que hoje se fazem presentes nesta casa. Bom, eu vou usar rapidamente a tribuna hoje, só para relatar um fato que hoje me emocionou muito, de uma atividade que nós participamos juntamente ao prefeito municipal Clécio Salvaro e também o vice-governador do estado, Leonel Pavan, onde hoje foi inaugurado na cidade de Criciúma a fábrica de lajotas em parceria com o Presídio Santa Augusta. Eu acredito que a proporção de alcance, né, não só no fato da estrutura, né, para a cidade, que vai comportar a questão de dar uma dignidade para que as pessoas trafeguem em nossas ruas, que para mim isso fica em segundo plano. Na verdade, o que fica em primeiro plano, na minha opinião, é a questão social que está por trás desse projeto, que é a reinclusão, que é a socialização novamente dos presos, né, que hoje fazem parte desse projeto. São 12 presos que estão participando nesse primeiro momento, onde eles têm uma função de fabricar a lajota, né, eles recebem uma ajuda de custo mensal por isso, mas também, principalmente, a cada 3 dias trabalhados na fábrica de lajota, eles ganham um dia, né, a menos na sua pena. Então, eu acredito que, além, né, de esses presos, né, essas pessoas, esses cidadãos, né, estarem prestando um serviço à nossa cidade, a gente também está dando a oportunidade a essas pessoas para que, de repente, saiam, né, quando saiam do presídio, tenham sim uma profissão, né, e onde trabalhar. Então, eu acredito que queria deixar o registro da importância desse projeto, vereador Toninho, né, e que esse seja só o início. Né, registrar também que a parceria foi feita com o secretário, né, de Segurança Estadual, Ronaldo Benedetti, juntamente com o prefeito municipal, Clécio Salvaro, né, o governo do estado. Eu acredito que o bem que isso vai causar à cidade, vereador Jeves, e a questão social, ele é inexplicável. E também, né, deixar o registro, hoje a inauguração, né, da rua Domênico Sônego, que é uma rua polêmica, vereador Zilli, né, que já foi botado lajota, foi tirado e nunca tinha um fim, né, e hoje ela está bonita, pintada, né, e isso também é investir nas pessoas, né, nas pessoas do lado social no presídio, nas pessoas onde possam caminhar e transitar de uma forma decente na nossa cidade. Então, queria deixar o registro e agradecer a oportunidade e desejar uma boa noite a todos os presentes. Obrigada. Com a palavra o vereador Jeves Manuel. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todo o público aqui presente, Deus abençoe. Eu também fiquei muito feliz, vereadora Tati, em função desse projeto, porque na verdade vai facilitar muito a vida
dos presos, né, dos detentos do Santa Augusta, em função de que eles vão conseguir reduzir a pena bastante, né? Vão ter essa oportunidade de trabalhar, reduzir a pena, sem contar de ter um salário, de ajudar suas famílias, seus filhos, enfim. Então isso vai dar uma facilitada bem grande para a vida deles. Eu gostaria, assim, de registrar um desconforto que houve por parte do Conselho Municipal de Assistência Social, em função de uma crítica que esse vereador fez, mas a crítica foi em função do mecanismo, do sistema, e de momento algum eu citei algum nome, eu falei de A, ou B ou C, mas falei sim, e continuo com essa posição, que o Conselho torna difícil o trabalho de algumas pessoas. Eu acho que esse relógio está errado. Levei um susto aqui. Então, na verdade, eu falei do mecanismo, do sistema, porque o Conselho Municipal de Assistência Social, ele tem ali tem um mecanismo técnico, tem um mecanismo, as diretrizes que tem que ser tomadas, sim. Só que as diretrizes e o tecnicismo ali do Conselho acaba abortando muito trabalho de muitos voluntários, de gente que trabalha, gente que faz a diferença em Criciúma, gente que tem projetos sociais, gente que está suando, que está cansando e se fadigando com o trabalho social, colocando a mão na massa, indo atrás dos usuários de drogas, de deficientes, ajudando famílias inteiras, e às vezes quando chega lá o documento no Conselho, para que haja então, para que consiga o registro, que é o registro dos SENAS, né? Do SEMAS, Conselho Municipal, para que as pessoas possam fazer convênio, para que possa buscar recurso estadual, recursos federais, e aí acaba brecando lá e obstruindo, porque falta flexibilidade. Então, quero deixar claro que não houve crítica nenhuma de A ou B ou C, porque o problema é o sistema, é o mecanismo que existe ali no Conselho. Então, que a gente fez um projeto para que haja uma flexibilidade nesse mecanismo, nessa sistemática, para que olhe com um olhar mais sensível, mais cirúrgico, a necessidade dessas ONGs, dessas instituições, que tanto precisam desse registro e não conseguem, porque precisa psicólogo, precisa assistente social, tudo isso tem que ter e a gente não pode abrir mão disso. Todavia, há necessidade de uma flexibilidade, de dar um registro provisório, para que depois então possa cobrar alguma coisa. Obrigado. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Westphal, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, nossos companheiros do Sindicato dos Servidores Públicos, a Bárbara e a Ju, boa noite, estão atentas aos debates que ocorrem nessa casa. Mas, senhor presidente, o vereador Douglas já falou, até porque esse assunto no projeto do portal da transparência da colega vereadora Romana, um assunto que não é novidade para ninguém, vereador Douglas. E ontem, né, obviamente, com todo o direito que tem, a líder do governo pediu para retirar o projeto, mas alguns vereadores assumiram o compromisso de estar aqui hoje para acompanhar de perto a votação, inclusive depositar o seu voto favorável ou contrário ao veto, né, em favor do projeto da vereadora Romana. Infelizmente, parece que outros ares o chamaram para outros lugares. Vamos ver qual é o compromisso que esses vereadores têm. Como eu falei outro dia aqui, se tem compromisso com a sociedade ou estão comprometidos com o prefeito municipal. Não é nem com o paço municipal, mas com o prefeito municipal. Uma outra coisa, senhor presidente, o que nos preocupa, e o vereador Douglas colocou muito claro aqui, uma preocupação que a gente já vem levantando aqui há muito tempo, é a questão do plano diretor.
embora ele esteja mais encaminhado agora até por conta de todo o processo que foi discutido aqui na Câmara de Vereadores, a partir dos vereadores, que se deixasse pelo Poder Executivo, ele ia, né, se arrastar aí por um tempo muito maior. E aí, obviamente, não sei se tem interesse ou não, né, os empresários aí do setor imobiliário acabam, né, tocando todos os projetos que estavam engavetados até então e, inclusive, estão ocupando a área do entorno do anel viário. E essa preocupação não é uma preocupação de agora, não. Inclusive, já foi proposta o ano passado, do próprio grupo que discutia o plano diretor, do congelamento, vereador Douglas, de algumas áreas. Inclusive, para discutir esse assunto, e nós reiteramos várias vezes aqui, né, a nossa preocupação de que o município de Criciúma não tem área para loteamento industrial. E mais, uma outra preocupação, inclusive com quem já está instalado hoje, é do perigo de instalar uma indústria em um determinado local e, em seguida, né, criar-se um loteamento popular e aí imediatamente gera o conflito. Exatamente. Nós já temos evidências claras de que isso está ocorrendo. E aí o governo fica, na minha opinião, é um governo do remendo, do puxadinho, fica enviando a esta casa, não só essa questão de fazer área mista, área para loteamento popular, área para loteamento industrial, fica fazendo puxadinho, como foi feito aqui uma área mista aqui no Laranjinha, e não define claramente o que é que nós teremos para Criciúma em relação a esse ponto, vereador Douglas. Isso nos preocupa porque, com todo o direito, a legislação permite, né, quem tem um terreno pode ir lá estabelecer um loteamento desde que cumpra a legislação atual, cria-se um loteamento onde quer que seja, e aí, né, as poucas áreas que nós temos, ou teríamos, para oferecer, para que as indústrias viessem para Criciúma, para que se instalasse aqui e gerasse emprego com qualidade, que isso a gente tem colocado muito claramente aqui, daqui a pouco, novamente, nós vamos ficar aí sem nenhum espaço onde possa aí se instalar qualquer tipo de indústria. E essa preocupação, senhor presidente, nós temos que ter, né, e eu acredito que, tão logo o projeto do vereador Douglas vem a esta casa, né, a gente já afirma aqui o nosso voto favorável, porque nós aqui, vereadores, temos que ter essa preocupação e temos que aplicar com rigor essa questão, né, de deixar a coisa correr solto, e daqui a pouco, né, ao invés de a economia começar a expandir, começar a melhorar a economia do município de Criciúma, nós vamos ter novamente um recesso. Isso é muito preocupante. E o senhor colocou muito bem ontem aqui que, apesar da crise, o Brasil está crescendo. E sem a crise, com toda a ajuda do governo federal, Criciúma está definhando. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Tati, a todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. E voltem sempre a casa. Queria fazer um cumprimento especial à Drica, que acompanha sempre as sessões legislativas e hoje está aqui pessoalmente. E também aos alunos do Marista, né? Eu também sou ex-aluna Marista, então é com muito prazer que nós recebemos vocês aqui. Enfim, a todos uma boa noite. Eu gostaria aqui, não tem como não fazer diferente, eu vou tocar nos dois assuntos que os vereadores que me precederam tocaram. Porque acho que, além de eles serem relevantes, eles estão na ordem do dia. Vou começar com a questão do zoneamento e da destinação daquelas áreas. Realmente, a gente está vivendo o momento certo, vereador Douglas, de discutir a destinação de todas as áreas do nosso município, mas em especial aquelas ali, porque, obviamente, elas têm um fator que vai diferenciá-las. Né? Um fator estruturante, importantíssimo, mas que vai fazer com que aquelas áreas ali precisem ser olhadas com muito mais atenção e com muito mais critérios, para que trabalhem a favor do município e não contra o município. E pensando nisso, eu estava agora, ontem já o vereador tinha falado de Criciúma, do desenvolvimento do país, agora o vereador Camisa também falou da nossa cidade, e eu comecei a pensar um pouquinho aqui na nossa região, até porque estão entregando aí obra de acesso ao Porto Seco. Nós vamos ter aqui
esperamos que muito breve um anel viário, agora o Porto Seco com acesso, uma BR duplicada, o Porto de Imbituba revitalizado, que tem um dos melhores calados de todo o país para receber embarcações de grande porte, uma ferrovia, o aeroporto de Jaguaruna, aeroporto de cargas também. Vamos ter aí também uma ferrovia novamente em funcionamento, otimizada. Imagina só o que significa isso para uma região, vereador Toninho. E se nós não nos prepararmos com o plano diretor e com regras claras, Criciúma e os municípios da região, que em 10 anos nós teremos uma única região metropolitana, um conglomerado de pessoas. Se nós não nos prepararmos, isso não vai trabalhar a nosso favor. Isso vai trazer os problemas que leva o crescimento desordenado a qualquer lugar, a qualquer região do país onde não houve planejamento e onde não houve, com antecedência, uma preparação. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento importante de planejamento, de plano diretor, de regras, de critérios, e é o momento certo, vereador Douglas, com certeza vai ter o apoio da casa. E qualquer outras ideias que venham a disciplinar o crescimento do nosso município. As atividades que neles serão realizadas, eu já disse uma vez, se nós fizermos isso e acertarmos a mão, nós poderemos dizer que valeu a pena ter passado por aqui. E tanto mais valeria, vereador Camisa, se além de acertarmos a mão no plano diretor, nós aprovássemos aqui, derrubando o veto do prefeito, um portal da transparência. Joinville o prefeito recebeu um projeto de lei da Câmara, vereador, e o prefeito não vetou o projeto integralmente. Ele discordou de alguns pontos, mas aí o que ele fez? Democraticamente ele apontou do que discordava e remeteu de volta à Câmara, respeitando também a independência da Câmara de legislar e de mostrar o que a sociedade quer. Porque nós estamos junto com as pessoas. Nós, 12 vereadores, fomos eleitos para refletir não a vontade do Paço, mas a vontade da sociedade. Às vezes elas são a mesma coisa, mas às vezes não são. E nesse caso, eu afirmo aos senhores, com toda a convicção, de quem tem falado com pessoas das mais humildes, as mais esclarecidas, que a vontade da sociedade é ter acesso à informação fácil, clara, verdadeira, é ter um portal da transparência aqui que faça a nossa cidade e para a manchete dos jornais dizendo que Criciúma inovou, que Criciúma não tem medo de mostrar os seus números, como é gasto o dinheiro das pessoas, quais são os contratos e convênios que são celebrados entre o município e as empresas. Então, vereadores, pela nossa independência, pela autonomia da Câmara, pela nossa passagem nessa legislatura, por algo que a sociedade está acompanhando de perto, eu quero ter honra e orgulho de vocês e dessa casa. Que vocês, então, possam conosco derrubar o veto e que nós possamos, em Criciúma, ter transparência. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Giovanni Zeppelini, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, os amigos que nos acompanham nesta noite. Uma satisfação receber os alunos do Colégio Marista, senhor presidente, onde a gente também foi aluno daquele educandário, e foi quando nós começamos aqui nesta casa como funcionário desta casa, da Câmara de Vereadores. Recente tínhamos saído dos bancos do Colégio Marista, iniciamos nesta casa, e hoje estamos até aqui hoje como vereador. Então, quem sabe, senhor presidente, nós podemos ter ali um aluno deste hoje, um futuro vereador desta casa. E também dizer que foi passado para eles a resolução que foi criada nesta casa em 97, de autoria do ex-vereador Arleu da Silveira, que se faz presente nesta casa, que prevê o projeto Vereador por um Dia. Quem sabe eles estarão aqui nesta casa também, realizando este projeto Vereador por um Dia. Com relação às áreas industriais, vereador, realmente Criciúma está precisando e não é de hoje. É onde gera a riqueza e a renda do nosso povo. Nós temos aqui alguns exemplos. A Manchester Química está ali no Dembosque e tem uma área residencial já em seu entorno. Daqui a pouco a população começa a reclamar do ruído, do barulho, da poluição.
e é mais uma empresa que tem que se deslocar, e aí, quem sabe que permaneça no nosso município, que não vá para o município vizinho, como está acontecendo com várias empresas que estão deixando o nosso município e se instalando nos municípios vizinhos. E até então, empresas que poderiam estar aqui, vindo para Criciúma, estão deixando de vir para Criciúma, ficando na Içara, ou indo até mesmo para Siderópolis, por falta de uma definição de área industrial. Também, vereadora, com relação ao portal da transparência, quer dizer que a administração municipal está fazendo sim. Está fazendo gradativo, e eu volto a dizer, ela tem até final de maio de 2010 para implantar, conforme a Lei Complementar 131. E um exemplo disso, vereadora, é o medicamento de alto custo. Medicamento de alto custo que às vezes era desviado para presidente de bairro fazer a sua politicagem, e que agora está sendo feito através da farmácia em convênio com a Unesc. O medicamento de alto custo é tudo controlado pela Unesc agora. As pessoas carentes da cidade que estão precisando de medicamento é através de um cadastro na Unesc. É verdade, vocês podem ir lá confirmar. Então, vereadora, gradativamente o governo vai fazer, com certeza, esse portal da transparência vai existir, porque é uma obrigação da lei federal. E também, presidente, para concluir, dizer que nós estamos vigilantes ainda com relação à recomposição das câmaras a nível nacional. Como bem fala a emenda constitucional 58, promulgada dia 23 de setembro de 2009, agora recente, ela faz a recomposição das câmaras municipais, aonde Criciúma voltará a ter 21 vereadores. Se não ainda nessa legislatura, mas na próxima. Com certeza, em 2012, Criciúma vai ter 21 vereadores, e aonde as comunidades vão estar mais representadas nessa casa. Porque hoje fica reservado apenas a um grupo, a algum setor, a representatividade. E com a elevação, ou com a recomposição, melhor dizendo, das câmaras de vereadores, Criciúma vai voltar ao que era em 82. Lembro muito bem que quando entrei nessa casa, em 1982, já existiam 21 vereadores nessa casa. E hoje são apenas 12, não desmerecendo os que estão aqui. Mas eu acho que a representatividade popular ganha e ganha a democracia. Por isso, estamos vigilantes e queremos crer que, se não nessa legislatura, mas na outra, com certeza, a Câmara voltará a ter 21 vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Inácio ausente. Toninho Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa que nos acompanha, sociedade que nos acompanha na galeria da Câmara. Vereador Douglas, eu acompanhei atentamente sua falação. Eu estive no canal 19, canal 20, me entrevistaram, e eu fiz uma colocação da seguinte forma: que o desenvolvimento da nossa região, Criciúma principalmente, parte do princípio da aprovação do plano diretor, que para mim é a chave mestra de todo o processo. Enquanto não houver essa definição, certamente as empresas organizadas não vão se instalar em Criciúma, porque querem uma garantia de produzir com tranquilidade, sem ter os vizinhos ao lado perturbando, pedindo para que seja fechada as suas empresas em função de um ruído ou de uma fumaça que sai da sua empresa. Com referência ao terreno que você colocou, eu acompanho atentamente você vindo aqui do São Simão até o trevo que dá acesso ao bairro Dembosque, que vai ao Morro da Fumaça. Realmente está desordenado, algumas empresas estruturadas, a outra menor e tal, mas ainda é empresa. Agora aquela parte que está sendo loteada pertence à Içara, e na Içara nós não administramos, infelizmente. Sim, uma grande parte é Içara, Içara, o vereador Camisa. Pega uma parte ainda de Criciúma ali.
Então, infelizmente, lá nós temos esse problema, mas ali ainda, graças a Deus, que está sendo mais dentro de empresas construídas. Com referência à penitenciária, eu fiquei muito feliz hoje quando soube que estava se dando o pontapé inicial, porque eu sempre critiquei de nós termos lá os presos sendo pagos por nós, pessoas sérias, do processo de fabricação da lajota. Hoje foi... Sim, desculpa. Então, eu acho que eu fiquei bem feliz porque agora, com certeza, não generalizando no todo, porque ali tem pessoas que não pagam pensão alimentícia, que também se encontram lá, infelizmente, mas tem muitas pessoas lá que estão lá por um outro motivo. E essas pessoas que estão lá por um outro motivo é que eu me refiro. São pessoas que estão hospedadas num hotel, comendo e bebendo de graça. E digo mais, ô vereador Douglas, teve uma sentença de uma juíza aí, que ela pegou e libertou um preso e ele falou, o que é que eu vou fazer fora da prisão? Eu quero voltar para lá. E aí ela disse, se eu sair eu vou roubar uma bicicleta para ir preso novamente. Então vocês veem a situação que nós nos encontramos. Então eu acho que agora, dando serviço para eles, aqueles que são vadios, vão pensar 3 vezes antes de cometer um crime, ou roubar, ou fazer outro tipo de delito aí que realmente não se enquadre naquilo que a gente entende como coisa séria na sociedade. Então eu acho que agora, com certeza, nós vamos esvaziar a nossas prisões aí, porque está sobrecarregada, porque muita gente está acomodada, comendo e bebendo de graça, é muito fácil. Só para deixar registrado para quem está aqui presente, que não acompanhou anteriormente, já há uns meses atrás, minha falação, foi feito um levantamento que cada preso custa para nós R$ 2.100. Vocês já imaginaram isso? Dinheiro que sai do bolso do trabalhador que trabalha seriamente para sustentar os malandros que estão lá. Tá? Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, secretário, amigo Arleu da Silveira, os alunos do Colégio Marista, do qual também fui aluno, presidente do sindicato, servidor, a Bárbara, enfim, a todos os presentes. Eu fui ontem em uma reunião na SIC, Conselho das Entidades Empresariais, unem forças para fortalecer o Sul. Tudo o que foi falado lá ontem, até que eu parabenizar essa entidade, que são a SIC, CDL, a AGE, a AMP, realmente estão envolvidas em buscar soluções, mas acima de tudo para garantir no orçamento de 2010, olha, presta atenção, garantir no orçamento de 2010 do Estado as 3 prioridades, até então são desconhecidas por nós. Contorno do anel viário, via expressa, aeroporto regional de Jaguaruna. Essas prioridades, nós já vemos discutindo em muitos tempos. Nós fizemos um encontro outro dia, no começo desse mandato, onde buscamos buscar as prioridades necessárias para o desenvolvimento econômico da nossa região. E eu, lendo aqui as manifestações de cada entidade, estão sendo feitas reuniões individuais com deputados estaduais, com os prefeitos, deputados federais, enfim, a sociedade organizada, Câmara de Vereadores, para pelo menos manter no orçamento do Estado, da União e até do nosso município, que são as contrapartidas, segurar essas verbas para que pudéssemos ter realmente a certeza que nós vamos desenvolver o Sul. Aí discute, todos os parlamentares estaduais estavam lá ontem,
o que me deixou apreensivo foi que de uma das prioridades, que a via rápida não é mais uma unanimidade. Neste momento. O que se debateu naquele momento foi fortalecer e revitalizar os acessos que já existem hoje. Aí discutir a via rápida, se nem o plano diretor nós aprovamos ainda para saber que tipo de... o que é para ser feito ali. Qual é o zoneamento, qual é a estrutura industrial, comércio, residencial, não se sabe. É que não foi, está sendo definido o plano diretor, não foi aprovado o plano diretor, quer dizer, então nós temos dificuldade. Já estão botando os bois, o carro na frente dos bois, quer dizer, primeiro tem que ser decidido aquele momento, naquela região que vai ser feito, para depois sim ter o projeto da via rápida, certo? Então a gente viu ali realmente que existe uma dificuldade muito grande entre os próprios parlamentares, falando dessas prioridades. Então, senhores vereadores, o que nós podemos fazer aqui, o que nós estamos fazendo, principalmente eu tenho participado agora do plano diretor, juntamente com a vereadora Romana, que está presente em todas as reuniões, né? Temos também o Sr. Lauro, que é o Ciro Sirimbelli também, o vereador está sempre presente, para que possamos realmente, de uma vez por todas, gente, nós definimos esse plano diretor e o que é que nós queremos para a nossa cidade, que hoje, infelizmente, nós não sabemos aonde vamos chegar. Por isso que nós estamos aí perdendo dia a dia, principalmente em Criciúma, os investimentos, os recursos. Hoje, Criciúma perde, a região sul é a mais pobre do estado. Por quê? Por isso, Giovanni, se o plano diretor não vier para essa casa e definir os entornos dessas indústrias que já foram instaladas no passado e agora estão se criando loteamentos em volta, a Manchete Química realmente está com problema, porque o pessoal já quer que a empresa saia dali porque existe barulho, fumaça e está atrapalhando, que no passado praticamente era a única empresa que estava ali. Estava isolada. Então realmente a nossa preocupação é dar os parabéns aos conselhos, né, dessas entidades empresariais que realmente estão preocupados também e juntamente com a sociedade organizada, política, tentar resolver e manter o orçamento de 2010 nessas prioridades. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Peço ao secretário que faça a leitura da matéria. Sessão do dia 6 de 10 de 2009. Indicação 439/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto: reforma da quadra poliesportiva e a colocação de aparelhos de ginástica na Praça do Trabalhador, bairro Próspera. Indicação 440/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Assunto: colocação de lixeiras nas áreas externas das escolas do município. Indicação 441/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Assunto: implantação de legislação municipal que venha regulamentar o serviço voluntário no município de Criciúma, conforme cópia do projeto de lei em anexo. Indicação 442/09 de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: limpeza da Lagoa do Carvoeiro, na rua Tranquilo da Molim, bairro Verdinho, fundos da Cerâmica Gabriela. Questão de ordem cedida do vereador Douglas Matos. Senhor presidente, é para pedir a suspensão dos trabalhos por até 5 minutos. Será cedido de pleno. A sessão está suspensa por 5 minutos.
ti. Criciúma és mãe dedicada desses filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de promessa é teu porvir. Os trabalhos então dessa noite. Passamos então para a ordem do dia. Questão de ordem cedida ao vereador Camisa. Eu só gostaria que o senhor, antes de colocar em votação o veto do prefeito, que o senhor esclarecesse como que vai ser a votação, para que fique bem claro o modelo de votação. Obrigado. Tudo bem, será atendido. Projetão aí. Só tem esse aqui. A moção primeiro, depois o projeto e a ordem daqui no final, tá? A ordem dos nomes, que é voto nominal, né? Toninho, fala aí. Tá bom, peraí. Moção número 023/09. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro ao mesmo ouvido o plenário na forma regimental o seguinte: o envio de moção de aplauso à professora de fotografia do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Virgínia Wines e à Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, pela iniciativa da exposição de fotografias Africanidade, realizada no dia 1º de outubro de 2009, no hall do auditório Rui Russi, Bloco S da UNESCO. Sendo que esta faz parte da programação do 5º Seminário Educação, Imaginação e as Linguagens Artísticas Culturais, que acontece no campus da Universidade, Sala das Sessões, 11 de agosto de 2009, autoria vereador Pastor Gerves. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan. Presidente, com todo respeito aos policiais que se encontram aqui, mas eu gostaria de saber da mesa se os policiais que se encontram na galeria estão aqui por solicitação da mesa diretora ou estão aqui como cidadãos. Bom, eu já posso lhe dar isso de pronto. Eu quero dizer que essa casa existe um diretor, existe uma diretoria que manda, que não é esse presidente que hoje está exercendo a vaga, que é a função de presidente, que faz o comando. Só penso que essa casa, ela tem que ser mantida com respeito e mantida a ordem. Eu acho que foram chamados para que se mantesse a ordem, que tem diversas sessões que tem pessoas que vêm para perturbarem. De repente seja isso. Eu imagino que seja isso. E mais nada. Não, o senhor não respondeu a pergunta. Foi por solicitação da mesa ou os policiais que se encontram aqui se encontram como cidadão nesta casa? Ou não, foi a mesa que solicitou a vinda da polícia? Foi por solicitação, sim. Eu acho absurdo, senhor presidente... Para que se mantesse a ordem. Eu acho absurdo, senhor presidente, o senhor encaminhar as coisas dessa maneira. Né? Bem. Não havendo a necessidade, né, é uma afronta aos vereadores, uma afronta à população, a mesa se comportar dessa maneira. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem cedida do vereador Antônio Manuel. Com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que estão aqui, os policiais, quero dizer que faço parte da mesa, mas não faço parte desse ato. Eu não fui comunicado como participante da mesa e desconheço e discordo também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Mato. Senhor presidente. Otávio, só um minutinho, Otávio. Só um pouquinho. Otávio. Eu acho que... Senhor presidente, eu estou há 13 anos nessa casa. São 13 anos, vi polêmicas de toda a ordem aqui dentro. Mas isso eu nunca vi.
sinceramente, com todo o respeito que nós temos pela Polícia Militar, aliás, sempre nos visitam os comandantes, etc. Nós fomos esse ano fazer uma sessão solene na Polícia Militar, temos o maior carinho pelas autoridades pelos policiais militares, mas nós estamos passando da conta nessa legislatura. Eu, sinceramente, estou estupefato. Eu acho que passou da conta. Onde é que já se viu, sem motivo, chamar a Polícia Militar para dentro da Câmara de Vereadores? Vereadores, você pediu questão de ordem. Não, senhor presidente, eu estou fazendo o meu encaminhamento e o meu encaminhamento eu vou fazer. Você pediu questão de ordem e não para fazer um discurso, vereador. Eu vou fazer o meu encaminhamento, senhor presidente. Eu peço, pelo amor de Deus, que haja o pingo de bom senso e, com todo respeito aos policiais militares, eu vou pedir suspensão dos trabalhos e que a mesa encaminhe agora a retirada dos policiais militares enquanto força militar. Se quiserem ficar como cidadãos, são muito oportunidades. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem não é discurso. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Será cedida. Eu gostaria de reiterar o pedido para que fosse suspensa por um período curto, para que nós retomemos os trabalhos e mostremos qual é a nossa posição com relação ao veto. Inclusive, é interessante que se chama, com todo o respeito que se tem, a Polícia Militar e se retira. Quer dizer, quem não tem coragem de vir, será que é isso? Os vereadores é que tinham que estar aqui. A polícia é sempre bem-vinda como cidadã, mas que seja mantida a votação hoje, presidente. Hoje, para a gente saber como é que votam as pessoas. Você pediu questão de ordem, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria, com todo respeito, à Polícia Militar, eu acredito que todos os vereadores que estão nessa casa hoje, eles estão conscientes do que estão fazendo, Nós vamos fazer a nossa defesa, cada um com a sua responsabilidade, Eu acredito que a casa hoje está aqui contemplada com a presença, dos cidadãos, então eu também gostaria de fazer o pedido, com todo respeito à Polícia Militar, que eles se retirem do local. Obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Lauro. Por favor, senhor Lauro. Olha, uma questão, uma informação que acaba de receber. Claro que eu assumi o compromisso que alguém tem que assumir. Mas a polícia hoje está em visita à Câmara a convite do vereador Pastor Gerves. Não, questão de ordem, senhor presidente. Eu assumi o compromisso que eu não tenho, eu não sou de... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Lauro. Questão de ordem civil, vereador Douglas Matos. Senhor presidente. Silêncio, pede silêncio, pessoal. Vamos corrigir isso, senhor Lauro. Tu convidou? Senhor presidente, veja só. Eu gostaria de me referir aos policiais e dizer que, como cidadãos, eles são extremamente bem-vindos na nossa casa. Não é? E quando solicitados, no momento que haja necessidade, eu até hoje, sinceramente, nunca achei necessidade nenhuma. Mas a informação que a gente tem, senhor Lauro, eu acho que, não sei se o senhor passou a informação correta, eu gostaria que isso fosse corrigido. Porque a informação que o senhor disse que a mesa convidou, etc., mas chamou. Mas a informação que a gente tem é que não foi para isso, não. Eles estão aqui para tratar de assunto que consegue, etc. Então eu acho que isso tem que ser corrigido, a gente tem que saber. Até para não ofender ninguém de forma desnecessária. Na verdade, eu não tinha essa informação, e eu soube da informação depois. E como alguém tem que assumir, eu assumi esse convite. Até porque o vereador Pastor Gerves não tinha me passado que teria feito esse convite. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem civil, vereador Gerves. Mas o seguinte, só para esclarecer aqui, é que teria hoje audiência pública que foi adiada e só não foi notificado para eles. Mas a audiência pública seria hoje e foi cancelado, foi colocado para dia 26 e com certeza eles não foram noticiados disso. Só pode ser. Tudo bem. Questão de ordem cedido do vereador Ivan. Senhor presidente, parece que os policiais já foram embora. E como eu falei no início da minha fala, com todo o respeito aos policiais que estavam aqui, e eu quero dizer que eu fiz uma pergunta à mesa
Tá. E a mesa me respondeu que partiu da mesa a iniciativa de solicitar reforço policial para garantir a segurança dessa casa. A mesa E respondeu. eu gostaria, senhor presidente, de dizer que em momento algum eu quis constranger os policiais que aqui estavam. Tanto é que eu falei várias vezes que, como cidadão, eles eram bem-vindos aqui e poderiam ficar como cidadão. E cobrei da mesa se havia tomado essa atitude. Né? Logo em seguida eu fui consultar o sargento que estava ali e ele me informou que ele estava aqui para uma outra atividade. Então eu quero deixar bem claro que em momento algum, o vereador Douglas também, nós tentamos, com o objetivo de constranger a mesa, os policiais. E mais, gostaria que a mesa encaminhasse, se é que houve um pedido de desculpa ao comando da PM, por este ato que ocorreu aqui nesta noite, relembrando, em nenhum momento houve por parte desse vereador, do vereador Douglas e dos demais que estiveram aqui, com o objetivo de constranger os policiais. Um ato falho da mesa quando afirmou, de que foi solicitação da mesa. Então, solicito de novo, que a mesa encaminhe ao comandante da Polícia Militar um pedido de desculpas por o ato que nós cometemos aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Será encaminhado, só quero deixar bem claro de uma coisa, que esse vereador que está presidindo hoje, ele também tem compromisso. Ele também assume os compromissos. Se ele não era sabedor do convite que estava aqui, eu assumi o compromisso que quem preside tem que responder aquilo que está acontecendo. E eu respeito muito a Polícia Militar, que são cidadãos que nem nós, ou até um pouco mais. Então, em respeito à Polícia Militar, eu assumi o compromisso que teria sido convidado por esse presidente. Mas, na verdade, depois me veio a confirmação de que foi a convite do vereador Pastor Gerves. Será mandado, então, sim, para eles, esse pedido que o senhor fez, com todo o respeito que nós temos por eles, e vamos tocar o nosso trabalho. Está em votação a moção 023. Questão de ordem cedida ao pastor Gerves. Bom, geralmente os convites de audiência pública, eles são encaminhados através da Câmara. Provavelmente seja isso, né? É a primeira audiência que eu vou fazer. Então a Câmara que teria que falar do adiamento do dia, e não eu, só para deixar claro, tá? Outra coisa, eu gostaria da retirada dessa moção, adiamento, porque é uma moção tão bonita, eu gostaria de falar alguma coisa bonita e o clima hoje não está para isso. Então, eu gostaria do adiamento se fosse possível. Para a semana que vem, Vamos ter que pôr em discussão isso, em votação? Não foi colocado ainda. Não, em votação a retirada da moção. Adiamento. O adiamento. Para terça-feira. Será atendido de pleno. Agora vamos botar esse projeto aqui. Em única discussão e votação, o projeto integral ao projeto de lei PL 068/09, que dispõe sobre a criação do portal da Transparência Pública de Criciúma. Em discussão. Em votação. A votação desse projeto. Tá. Com a palavra, o vereador Douglas. Tempo. Não, pode ser 10, né? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus cumprimentos a todos os presentes. Também quero aqui já, se me permitir, senhor Lauro, manifestar, pedir desculpa aos... Mesmo não tive a intenção de ofender, mas ficou constrangedor. Mas paciência, faz parte. A gente tem o direito de se equivocar também. Todos. Essa questão do portal da transparência vai voltar. O ambiente na casa já é sabido que vai ser reprovado. A menos que a gente consiga convencer nesses minutos que nos temos aqui, né, vereador Almano? Eu lamento, senhor presidente, profundamente, meus cumprimentos ao Arleu, secretário de governo, Arleu, ex-vereador e amigo, né? Eu lamento, senhor presidente, que governos
recém-possados, recém-eleitos, muito menos ainda recém-possados, fiquem tão velhos, tão cedo. Como envelhecem cedo. Vocês imaginam que o Clésio Salvar ia dizer na televisão, no programa eleitoral, que ele não ia aceitar que as contas se tornassem públicas? Ele assumiria essa postura? Como esses governos envelhecem cedo? O que custa, meu Deus do céu, transformar em público o que é do público? Eu não consigo entender a postura, essas posturas eu não consigo entender. Eu nunca consegui entender. Não sei se é por um princípio ideológico, mas eu não consigo entender, não tem nada de ideológico, inclusive. Porque a gente pode ser de um partido mais conservador, isso é correto. E essa questão de ter as contas públicas não tem ideologia. Cabe num governo mais conservador, num governo mais progressista, cabe em qualquer conjuntura, gente. Poxa, eu não tenho mais, eu sei se o tempo já fez isso comigo, eu já não consigo mais entender. Vereadora Romana. A Romana, eu vou falar aqui, estava ali, ela está se segurando, ela está transformada, está assim, um pouco diferente do que ela está nervosa. Até peguei ali e está com a mão fria, vermelha. Claro, porque uma vereadora jovem, vem com tantos sonhos, faz um mandato tão brilhante, tão bonito, tão apoiado pela sociedade, e vê-se de forma inexplicável ser barrada nos seus sonhos, no exercício do mandato. Ontem aqui o clima na Câmara era completamente favorável. Virou completamente. É evidente pela expressão de completo constrangimento dos colegas. O jogo aqui é simples, né? Como a gente está aqui há muito tempo, Romana, é um jogo combinado. Como alguns não podem se expor, então vem aqui voto favorável, mas não garante a quantidade de voto necessária. Outros desaparecem do plenário, sem justificativa nenhuma. Uma postura que não justifica. Olha, imagina, gente, homens públicos fazendo isso. Não estamos mais para isso, olha. Não estamos mais para isso. Vocês não precisam disso. O governo não precisava disso. Eu concordo com a análise do Adelor Lessa, nos jornais há poucos dias atrás. O atual prefeito, ele demonstra vontade em algumas questões de obras. Apesar de que eu acho que ele faz de forma absolutamente voluntarista. É o perfil dele. Voluntarista quer dizer o seguinte, não tem planejamento, não sabe para onde vai. Não diz, não mostra. Não tem norte. Mas isso é uma outra história. Agora, compra umas brigas que a sociedade não entende. Ninguém entende. Eu vejo no constrangimento dos secretários. Eu vejo no constrangimento dos vereadores da base. Foi, aliás, o que eu disse numa entrevista agora de uma página, quase, no Jornal da Manhã, que eu vejo o prefeito constrangendo a base dele permanentemente. Porque eu não aceitaria nunca que o meu prefeito fizesse isso comigo. Nunca! Nunca nenhum. Eu não aceito ser exposto dessa forma, por nada, por absolutamente nada. O prefeito quer mais um prazo de 6 meses. O prefeito... Porque esse papo de que aumentar a despesa... Gente, eu nem vou tratar nessa questão de que aumenta a despesa. Eu não vou tratar. Eu não vou me desrespeitar. Tá certo? Porque, na minha opinião, reduz a despesa do seu projeto, vereador. É diferente. Não obriga a comprar um computador, não obriga a contratar um funcionário. Usa a estrutura que já tem, que faz um trabalho complexo e difícil, e que o projeto da Romana facilita. A vereadora Romana. É isso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já concorri 5 eleições de vereador. A gente sabe certinho quem não volta mais. Certinho.
sabe certinho que não volta mais. Eles vão botar... Porque assim, ó, eu não quero ofender os colegas. Eu devo respeito aos colegas. E vou tratar com respeito. Mas aquele penduricalho ali não segura o mandato. Aquela coisinha lá, né, que não ficou clara, que a população não entendeu, por quê, tal, do dia para a noite vira, apoia, tal. Não segura mandato de ninguém, gente. Porque vocês vão se descongelando como gelo no sol. A opinião pública percebe, né, Vilmar? Ela percebe. Amanhã a imprensa toda vai estar dizendo, aliás, os servidores estão prometendo, inclusive, botar outdoor na rua. Vocês acham que fazer isso com a própria imagem, se tivesse algum prejuízo para o governo, para a administração pública, para a cidade, mas é só permitir ao povo que saiba o que é feito com o seu dinheiro. É prestar contas à população do dinheirinho minguado que ela paga ali no quilo de arroz de ICMS. Olha, é feito compras, nós compramos óleo, diesel, compra-se peças, compra-se máquinas, paga-se tanto, a licitação é tanto, meu Deus, é tão simples. Deixa a população saber. Deixa a população saber. Precisa de tempo para adaptar tecnicamente, se dá, com emenda. Agora, o Caboclo fez um grande acerto, viu, vereador Camisa, quando ele transformou a questão da votação dos vetos em voto público, antigamente era secreto, agora é público. Eu vou dizer uma coisa, não tem nada que pague esse preço de um desgaste público. Amanhã a cidade inteira está comentando a fuga do João. Que até ontem estava aí embaixo dizendo que votar favorável. Prometeram para a Romana. Isso não vai ficar assim. Nós vamos fazer um projeto de iniciativa popular. É isso, Romana? Nós vamos trazer um projeto de iniciativa popular. A população vai trazer o projeto. Nós vamos ajudar a vereadora Romana. Nós vamos te ajudar, Romana. Compromisso do PCdoB, não é compromisso partidário, porque nós somos de partido ideológico, compromisso com a cidade, um compromisso com o conhecimento pelo público do que é dele. Certamente a população, vereador Zílio, vai trazer nos braços esse projeto. Vai trazer nos braços. Nós vamos para os bairros, chamar os presidentes, as lideranças. Tem presidente aí que já não quer mais também, mas tudo bem. Tem muitos que querem. Os sindicatos vão nos ajudar, tenho certeza disso. Na base, pegar assinatura. Isso ainda vai render muito, vereadora. E eu tenho certeza, a vida já me disse isso, por pouco que eu possa falar de experiência, que essa sua angústia atravessada hoje vai se transformar numa grande felicidade. Porque a sociedade reconhece os que lutam. Parabéns, vereadora. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, eu subi até essa tribuna porque no início do ano nós aprovamos vários projetos que vieram do Executivo a esta casa. Nós damos governabilidade ao Salvaro e eu sempre disse para a sociedade que tudo que é correto eu vou votar a favor. E eu voto a favor, Romana, seu projeto. Dizer o seguinte, em Siderópolis, nós temos um vereador do PMDB, o Alessio, que ele entrou com esse projeto, foi aprovado por unanimidade do PMDB. O vereador Zílio implantou nesta casa, em 2002, o portal da transparência na Câmara de Vereador. Eu acho que é um projeto que não existe tanta dificuldade para se implantar, e dizer assim para toda a sociedade criciumense, nós, os políticos, temos que resgatar nossa dignidade. E nós só vamos resgatar a partir do momento que nós aprovamos esses projetos que venham de encontro
à transparência, aos trabalhos que nós desenvolvemos como político. Pode ser que tenha pareceres de que é ilegal, coisa parecida, mas se nós formos olhar dessa forma, nós não vamos plantar nada nesta casa. O vereador vem para cá para fazer o que? Indicação de rua, projetinhos de coisas pequenas. Eu acho que, se tem algum problema, eu acho que o prefeito Cláudio Salvaro deve conversar com os vereadores da base, o pessoal todo aqui, todos os vereadores, não só da base, pedir um tempo. Acho que existe tempo para isso, nós não vamos querer colocar a goela abaixo, acho que a coisa pode ser feita de uma maneira democrática e com tempo. Pode contar com o meu voto, vereadora Romana, já dei entrevista nos jornais, no sábado, disse que ia votar, a base minha que me deu sustentação política, pedindo encarecidamente para que eu votasse a favor desse projeto, e vou votar. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Gerves, dispõe de 10 minutos. Presidente, vereadores. Bom, queria deixar registrado aqui de forma bem oficial que, primeiro, que esse vereador votou a favor do projeto, desde o início. Que isso fique claro, que eu aprendi e pretendo não desaprender a ter postura e ter firmeza naquilo que eu faço. Votei a favor porque entendi que a transparência é um direito da sociedade. E eu, como pastor e como líder social, tenho a transparência. Ou seja, eu sou transparente até demais em algumas coisas que algumas pessoas dizem assim, não precisava falar isso, não precisava dizer aquilo. Isso aqui é coisa que tu pode resolver, não, tem que saber. Prefiro ser um pouquinho exagerado do que ser diminuído na questão da transparência. Eu entendo que a transparência é uma questão de justiça social. É justo que a sociedade saiba aonde está sendo aplicado o dinheiro, aonde onde estão sendo pagas as contas, como estão sendo pagas. E quero dizer para todos aqui que não houve pressão nenhuma. Da onde eu vim, não se tem pressão, e da onde eu vim, nunca se teve medo de ninguém. Deixar claro que, quando for do meu entendimento que o projeto não é bom, eu voto contra. E ponto final. Agora, quando for do entendimento que é bom e é necessário, eu voto a favor. E esse projeto, para mim, não só é bom, como é necessário, fundamental, preponderante, tudo adjetivo que você possa escolher, esse projeto vale a pena ser conquistado pela casa, conquistado pela vereadora Romana, que construiu esse projeto. É claro que o executivo tem um projeto de transparência, se vê lá no plano, está lá no plano. Mas se já que vai vir de qualquer maneira, por que não aprovar, ou por que não aprová-lo agora? Eu vendo meu carro, se precisar, vendo a minha bicicleta, que eu tenho bicicleta, vendo meu sapato se quiser. Agora, não vendo meu caráter nem a minha alma. Eu voto a favor desse projeto. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu já tive a minha posição firmada desde quando esse projeto começou a tramitar nessa casa. E vou dizer por quê. O vereador Douglas, colega vereador, 2001, 2002, quando eu exerci
quando fui presidente desse Poder Legislativo, nós sempre trabalhamos no sentido de que o recurso público que veio para essa casa fosse transparente e aonde estava sendo gasto com ele. Porque ali é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro do povo criciumense. Então, desde 2002, nós implantamos nessa casa a transparência desse Poder Legislativo e que foi um exemplo para todo o país, porque foi a primeira Câmara de Vereadores desse país que instalou a transparência no Poder Legislativo. Nós fomos homenageados quando fizemos o encontro de vereadores aqui na SATIC, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o desembargador Salomão Ribas Júnior, que foi o presidente e veio dar palestra para nós vereadores, ele elogiou a forma como o Poder Legislativo de Criciúma estava exercendo, administrando as contas públicas do nosso município. Se você entrar hoje no nosso link, na Câmara de Vereadores aqui, no site da Câmara de Vereadores, você vai ter bem fácil e objetivo a forma de como está as nossas contas, a forma da movimentação financeira, as portarias, os atos, o custo com o pessoal, o gasto público, o quanto vem de repasse para essa Câmara, aonde é gasto com inativos, com efetivos, com os comissionados, com os vereadores, as diárias dos funcionários, as diárias dos vereadores. Você tem tudo ali. Então, e hoje a gente sente que está sendo aperfeiçoado o nosso site aqui. Todo dia está sendo alimentado. Então, como eu fui, que implantei nessa casa, e que os vereadores daquela época realmente elogiaram o trabalho, da forma como foi conduzida a Câmara de Vereadores, com 21 vereadores, que o que se gastava aqui em torno de 4,5% do repasse, com 21 vereadores, vereador Douglas Matos. Então, eu nunca poderia deixar de votar contra um projeto, porque eu já votei, quando foi aprovado nesta casa, esse projeto. Eu disse, vereador Romana, seu projeto é muito bom. Seu projeto hoje a gente vê na televisão, propaganda do governo federal, pedindo a implantação do portal Transparência, não só no Poder Executivo, não só no Poder Legislativo, mas no Judiciário, no Ministério Público, enfim, todos os órgãos que tem, onde tem recurso público. Por isso, já é o bastante para que possamos realmente votar. Eu vou votar favorável, senhor Romana, ao seu projeto. Pode ter certeza de uma coisa. E quanto ao colega João Fábio, ele é o nosso da bancada, ele foi representar a bancada lá no ato do Porto Seco, lá onde o nosso governador está lá. Então, apenas para justificar a ausência do vereador João Fábio. Mas nós, da nossa bancada, o vereador Toninho se manifestou, eu estou me manifestando, então nós vamos manter o teu projeto, Romana, tá? Dando continuidade ao teu projeto. Vamos votar sim pelo veto, pela derrubada do veto do prefeito. E como o meu colega falou, os projetos nessa casa são discutidos, analisados por todas as comissões. Até então, votamos favorável todos os projetos que vêm do encontro executivo. Todos os projetos, a nossa bancada do vereador, nós votamos favoráveis. Porque entendemos que não podemos engessar o nosso município. Entendemos que o prefeito tem que buscar recursos fora. Tem que ampliar sua receita, porque hoje o retorno do CMS do nosso município está caindo cada dia. Então tem que buscar outra alternativa. E nós demos essa alternativa. Nós aprovamos o projeto da reforma administrativa e o projeto da venda dos terrenos. Entendemos que é necessário naquele momento. Agora entendemos também que é necessário ter o portal da transparência. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras.
Pelo visto, os alunos que acompanham a sessão de hoje estão meio que entendendo, ou não sei se estão compreendendo o debate, né? E como o vereador Douglas já colocou aqui, é um jogo meio estranho, né? Às vezes parece que é, parece que não é, a gente fica realmente difícil de saber, entender o que está acontecendo. Mas quem vive o dia a dia desse ambiente sabe como é que são feitos, né? Ou como que é conduzido o jogo. Vereador Douglas, realmente o nosso prefeito gosta de uma picuinha, né? Gosta de brigar por coisas pequenas, coisas sem sentido, infelizmente. Tantos assuntos importantes que tem para discutir nessa cidade, e aí fica discutindo coisas, né, muitas vezes que, do ponto de vista de tanto prejuízo político quanto financeiro, quanto administrativo, insignificante. Mas ele gosta dessas coisas. Talvez, vereadores, o fato de hoje nós temos aí 12 vereadores, né, a sociedade vai nos cobrar isso, vereador Giovanni, o senhor que, né, advoga no sentido de aumentar o número de vereadores, eu não tenho ainda plena certeza, hoje eu tenho uma clareza de que 12 é muito bom. Porque 12 mostra a cara. 12 mostra a cara. 21 já não vai mostrar. Senhor presidente, eu gostaria também de saber, perguntando, onde está o mal, vereadora Romana, da apresentação desse seu projeto? Onde reside o mal? Qual mal ele vai trazer para a sociedade? Até porque prefeitos, administradores, vereadores são passageiros. A sociedade permanece. E tudo aquilo que nós criamos aqui, ou que vem do executivo, implica diretamente na vida do cidadão. Para o mal ou para o bem. Um projeto desse, com certeza, para a sociedade, não causa mal nenhum. Só bem. Com certeza. E a sociedade não vai ter que desembolsar um tostão a mais para que ela tenha, com clareza, né, e conhecimento dos recursos que ela paga no dia a dia através de seus impostos. Uma outra questão, como é que o Executivo pode tratar assuntos idênticos, iguais, de forma diferente? Tivemos aqui, no início dos trabalhos, né, e a vereadora Tato Teixeira reconheceu ontem que o projeto dela, de iniciativa dela, não poderia tramitar para essa casa, mas encaminhou a indicação e dito por ela ontem, já combinado com o prefeito, que vem de lá para cá, para que seja um projeto do Executivo, aí do ponto está legal. Ora, se pode combinar para um, por que não combina para o outro? Qual o problema? Se vai combinar o jogo com o projeto da vereadora Tati, qual o problema de conversar com os demais vereadores a respeito do projeto da transparência? Não, veto. É um projeto que é ilegal do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista do Executivo. Veto nele. Tivemos outros projetos apresentados por vereadores nessa casa, que se fosse levar o pé da letra, vereador Douglas, também era inconstitucional. E aí? Pode, senhor vereador. Só um minutinho para eu concluir o raciocínio, vereador. Esses outros projetos que foram apresentados por colegas vereadores desta casa, que dão sustentação ao governo, são da base do governo, aí ele é aprovado. O prefeito sanciona. Como é que nós vamos entender uma coisa dessa? E por que essa atitude contra esse projeto apresentado pela vereadora Romana, né, colocando o veto integral, sequer discutiu a possibilidade, como fez o prefeito de Joinville, né, se tem algum problema aqui ou lá, mas vai discutir. Não, veto integral, sem nenhuma discussão. A parte, vereador. Agora, só um minutinho, vereador. Agora, tá alguns vereadores que são da base de sustentação do governo, aí o jogo é diferente, é combinado, não, faz assim, manda para cá, que daí eu acato. Ah, mas é inconstitucional, prefeito. Não, não tem problema, aqui aí eu resolvo. Por quê? Tem compromisso?
Está comprometido com o prefeito? Está comprometido com o prefeito, aí as coisas são arranjadas? Uma parte, vereador. Cuidado, vereador. Não é assim, vereador. É a maneira dela se expressar, mandou uma indicação ao prefeito, o prefeito vai aceitar se quiser, acatar se quiser. Não está obrigando a fazer nada. Mas, com relação ao veto, vereador, dizer que a transparência já está existindo nessa administração. Os veículos, os caminhões, o maquinário pesado que foi comprado foi tudo no pregão presencial. E o povo sabe quanto é que foi pago. Cada automóvel desse que está aí, carros novos, estão aí à disposição da população. E a questão também, tem mais outra, vereador. Os carros novos estão sendo feita não é aquisição, eles estão sendo incluídos um radar nele, não é radar, vereador? Um rastreador, que a população da sua casa, lá do seu computador, e aí não vem me dizer que o povo mais carente não tem computador, mas qualquer pessoa que, aqui na base digital da cidadania, ele pode rastrear o carro para ver aonde está e o que está fazendo lá, vereador. Então isso é transparência da administração pública. Então, vereador, a questão do projeto, vereador, só concluindo e respondendo, a questão do projeto é a questão da legalidade e constitucionalidade. Vereador, é o vício de origem e a despesa que gera. A Prefeitura de Florianópolis, vereador, para deixar aqui bem claro a situação, a Prefeitura de Florianópolis iniciou o controle da distribuição dos medicamentos e a consulta médica do povo de Florianópolis, da população de Florianópolis, iniciou esse controle em 2005. Já o custo de 2 milhões, porque tem o software, tem os computadores que tem que ser comprados para incluir lá nos postos de saúde, e já tem 2 milhões de custo, e apenas 72% já foi concluído. Falta concluir isso em 2005. Vereador, muito obrigado pela sua contribuição. O senhor conseguiu melhorar o meu raciocínio. Muito obrigado. Se tem tudo isso, e eu faço um parênteses aqui, que ontem a vereadora Tati, nesta tribuna, falou que ia retirar o seu projeto, porque já tinha combinado com o prefeito de que ela ia fazer através de uma indicação. Agora, quando o senhor fala isso, que já tem todo esse serviço avançado, mais um, só porque partiu dessa casa, mais um, para contribuir, para melhorar, qual é o problema? Uma parte, vereador. Eu sou obrigado a discordar, Giovanni. Porque você veja bem, se hoje a prefeitura tem equipamentos, tem um CPD, tem um centro de processamento de dados, tem servidores contratados, efetivos, etc. E mais, eles fazem esse serviço. Só que ninguém compreende, porque está colocado lá de uma forma que não tem Cristo que abra, nem contador consegue entender o que está lá. O que a Romana está propondo, em última análise, é que esses mesmos servidores que já disseram que não precisa de outra estrutura, eles falaram nos jornais. Esses servidores que já estão contratados, com os equipamentos que já têm, fazem o serviço. A diferença é que eles podem fazer o serviço de uma forma que a população entenda. Que a população entenda. E eu, sinceramente, acho que esse governo não quer isso. Transformar em transparente aquilo que é da comunidade. Os gastos, etc. Eu estou começando a chegar a essa conclusão. Para concluir, senhor presidente, eu só lamento, vereadora Romana, porque ontem nós tivemos aqui, por conta do pedido de adiamento do veto pela vereadora Tati, que é a líder do governo, o compromisso de alguns vereadores com a senhora, mais precisamente o vereador João Fábio, com a senhora, de que estaria aqui hoje e votando contra o veto. E não está aqui, então, infelizmente, na minha opinião, ele não tem compromisso com a sociedade, está comprometido com o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Tati Teixeira. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, todo o público aqui presente, vereador Camisa, em relação ao meu projeto,
né, eu nunca esqueço uma frase do vereador Douglas, quando nós iniciamos a nossa legislatura. E sempre digo que aprendo muito com o vereador, né, como com todos os colegas aqui presentes. Que nós, enquanto vereadores, temos as nossas limitações, sim. O executivo tem um papel, o legislativo tem outro papel. E ontem foi com muita dor que eu retirei o meu projeto, vereadora Romana, porque eu acredito que seria incoerência da minha parte, né, eu dar sequência ao projeto que ele foi dado como inconstitucional, né, porque ele tinha vício de origem, né, e hoje ter a posição desse argumento na tribuna. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ter coerência. E na minha postura não vai ser diferente nunca. Né, eu acredito, e aí, vereador Camisa, quando você fala que já combinei com o prefeito, estou o convencendo para que eu tente aprovar, para que ele envie a essa casa o projeto. E aí, vereador Camisa, eu não concordo com o vereador, porque ainda essa semana o vereador pediu um muro, que é muito importante para o Cefet, e que o prefeito atendeu em pleno. Eu vi o coral do teu lado pegando pelo braço, e olha que às vezes ele não me atende desse jeito. Então não venha dizer que o prefeito, não me venha dizer que o prefeito trata alguém aqui diferente. Eu estava no gabinete do prefeito, o nosso prefeito faz e trabalha. Vereadora Então, senhor vereador, a senhora me dê a possibilidade de responder a esse só deixa eu assunto. terminar meu raciocínio, tá, vereador? Vereadora Tati, faz favor, vamos se manter à disposição do veto aqui do projeto. Vamos continuar no tema, então. Eu, a princípio, vereadora Romana, eu gostaria de dar os parabéns pela vereadora. Né, eu acho que a questão da transparência, ela é importante. E assim, o que me fez convencer, né, de eu tomar essa atitude foi na fala que eu tive com o Celito no início do processo, né, quando nós soubemos do projeto, e o Celito disse: Tati, já está no planejamento estratégico da prefeitura, e isso ele me disse que havia repassado para a vereadora essa informação, que já estava no planejamento estratégico e que possivelmente no mês de dezembro estaria sendo protocolado pelo Poder Executivo um projeto também de transparência. Né? Então, eu como base de governo e acreditando no prefeito Clécio Salvaro, né, seria diferente a minha postura, não seria coerente se eu não acreditasse no governo que eu ajudei a eleger. Se não estiver no caminho correto, quem conhece a minha história sabe que eu cobro mesmo. Mas eu vou dar essa oportunidade para que esse projeto venha do Executivo e aí nós possamos colocar em prática realmente a transparência. Gostaria de dizer, só um minutinho, vereador, só um minutinho. Gostaria de dizer que, pela lei federal, né, os municípios têm até maio de 2010 para colocar em prática. E maio para iniciar. Alguns municípios têm de 1 ano, dependendo do número de habitantes, de 1 ano a 4 anos para colocar a transparência em prática. Né? Isso, com certeza, foi analisado a nível nacional, porque às vezes a gente fala assim, gente, não custa nada. Mas o vice-prefeito Márcio Búrigo tem a missão de informatizar a prefeitura municipal, como principalmente os medicamentos do município, que hoje, infelizmente, tem paciente que pega um medicamento aqui nesse posto e vai no outro posto e pega outro medicamento e faz estoque em sua casa para depois comprar voto em época de eleição e de campanha. E isso custa caro. Isso não é... Isto não é de um dia para o outro. Com certeza, não se consegue colocar, o Giovanni colocou muito bem. Municípios que em 2007 aprovaram um projeto, estamos em 2009 e ainda não foi conseguido colocar ele em prática. Somente 70% vereadora, vamos se manter em discussão do projeto, vereadora. Permita uma parte, vereadora. Então, gente, eu gostaria de fazer a colocação, né, de que nós, vereadores, temos sim as nossas limitações, infelizmente. Né, a gente tem o poder aqui de legislar, de acompanhar, de fiscalizar, né, e eu gostaria já de deixar registrado o meu voto, né, que é pela manutenção do veto. E aí, vereador, eu gostaria de sugerir, né, se a vereadora fizesse por indicação, eu prescreveria juntamente com a vereadora esse projeto e, de repente, entraria dentro do passo do Executivo para que nós
lutássemos por isso juntas. Né? Eu acredito que muitas vezes as conquistas vêm de forma, né, com diálogo, com conversa, e eu acredito que, de repente, né, se fosse esse mecanismo do projeto, nós conseguiríamos chegar no objetivo. Então, vou dar, né, tenho esse comprometimento de também cobrar do Executivo para que venha de lá, como a legislação exige, que venha, que parta do Executivo. Muito obrigada, senhores vereadores. Obrigada. Questão de ordem cedida, vereador Camisa. Senhor presidente, eu quero esclarecer que a vereadora Tati fez uma citação sobre o muro do Cefet, hoje FET, uma obra do governo federal, que veio para este município por conta da luta do conjunto dos vereadores da legislatura passada, porque senão nós não teríamos, e que o dito muro, como os outros itens também que foram solicitados, mas o muro especificamente, falado agora pela vereadora Tati, é um compromisso do governo municipal de Criciúma, não é deste prefeito, é um compromisso do governo municipal de Criciúma. Então não teve arranjo nenhum, vereadora. É um compromisso do município de Criciúma fazer o muro do Cefet. Nada mais além disso. Obrigado, senhor presidente. Quer fazer leitura? Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Romana. Dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Bom, depois de tudo que já foi dito, eu vou começar aqui com uma frase que veio junto com a reforma administrativa no início do ano, do nosso prefeito, que diz o seguinte: entendemos que a verdadeira mudança está vinculada a um efetivo compromisso de servir a comunidade de forma mais eficiente, transparente e percebida no dia a dia do cidadão. Realmente, a gente vê como o discurso muitas vezes está tão longe da prática, existe um abismo entre os dois. Vereador Giovanni, no início do ano, vereador, é uma pena que o vereador não estava nessa casa, porque veio uma reforma administrativa para cá, e talvez com o seu voto contra, nós derrubaríamos, sabe por quê? Porque aquela reforma administrativa tinha uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, que era transformar a defesa civil em conselho consultivo. Onde é que existe isso no mundo? Existe um sistema nacional de defesa civil, que diz que tem que ser de outra forma, com outras funções, enfim. Bom, lá se foi. Quando o prefeito propôs vender a praça, apresentou-se emendas. Não aceitou. Levou meses para atingir o objetivo. E tem que ser dito, foi um vexame o leilão que foi feito, valor inferior ao que se esperava, todo truncado, o outro não foi vendido por quê? Truculência, picuinha, porque não aceita nenhuma ideia que não venha dele próprio. Vou dizer mais, é contra a transparência? Por quê? Porque é dessa casa que partiu, porque é dessa vereadora, porque vereadora Tati, se eu tivesse sido chamada como eu fui à prefeitura procurá-los, para entregar o projeto, para dizer, deem uma olhada, tem problema com isso? Tem sugestões a fazer? Eu fui, vereador Toninho. Se eu tivesse sido procurada e se tivessem me dito, vereador Douglas, vereadora Romana, retira que a gente vai fazer contigo, ainda vai melhorar, porque a gente é que quer transparência. Eu retirava na hora, porque o que se quer é que haja transparência. Eu disse para ti, Tati, eu retiro, é para melhorar? Eu não disse para ti? É para melhorar? Eu retiro, não importa de onde venha. Então qual é o problema? O problema parece que é o mérito da questão, e a origem também, porque parece que nessa administração o legislativo não pode fazer nada. O legislativo tem que fechar os ouvidos, fechar a boca e fechar os olhos. Aí tudo estará bem. Tem outra coisa que me preocupa muito. Eu não consigo ainda entender essa forma de governar na totalidade. Porque de um lado faz, a gente tem que reconhecer. E por outro lado desfaz tudo. Eu ouvi aqui na semana passada de um líder, inclusive líder para o atual prefeito, que choque de gestão é trabalhar com motivação na entrevista coletiva que foi dada. Ele falou hierarquia, não existe mais essa história de mandar. Hoje tem que trabalhar com motivação. E que motivação que tem os nossos servidores? Se tem que ser tratado no chicotinho, passou esse tempo. Porque
que não dar segurança de uma previdência que eles saibam o que vai acontecer? Por quê? Qual é o problema? Não adianta fazer obra, gente, o cimento depreda. A estrada vai ter buracos de novo, e assim com todos os prédios, se a gente não valoriza e respeita as pessoas, se a gente não valoriza a democracia e o direito que a gente tem a saber das coisas, a conversar, dialogar. Eu procurei essa administração, eu não tenho medo de dizer, no mínimo, uma dúzia de vezes, para levar sugestões, para levar críticas também. E sabe, vereadora Tati, sabe quantas vezes essas críticas ou sugestões foram aceitas? Nenhuma. Eu cansei de ir lá. E no fim eu já não estava mais bem sendo recebida. Eu nunca fui pedir nada. Eu sempre fui levar sugestões e às vezes críticas. Mas não funciona, não adianta. Porque não é isso que se quer. Nessa questão do portal da transparência, eu falei pela imprensa, falei no rádio, falei no jornal. Se tiver que retirar, eu retiro desde que seja para fazer, não importa de onde venha. Porque esse projeto não é da vereadora Romana. Quero dizer também que veio um parecer aqui jurídico da casa de pessoas que a gente respeita. E essas pessoas analisaram e tiveram o cuidado de ligar, vereador Giovanni, para a prefeitura para saber se havia funcionários efetivos que pudessem realizar aquele trabalho, que pudessem criar um linkzinho, um link ali no portal. E foi respondido que havia gente que pudesse fazer isso, que não seria necessário contratar nenhuma pessoa. Ou para que existe, então, uma diretoria de informática? Quero dizer aqui também que nós tivemos na história pessoas empreendedoras, capazes, que tanto fizeram e que por um período melhoraram, de certa forma, em certos aspectos, a vida das pessoas. Nós não tivemos um governante assim na Alemanha? Ou ele não era capaz? Ou ele não fazia? Só que ele respeitava as pessoas? Quais eram os propósitos deles? Então a gente vê aqui um contrassenso. Por um lado se coloca rastreamento em caminhão. Que mania de caminhão é essa? Por que caminhão? Isso custa dinheiro, vereador Giovanni. Aquilo ali sim custou dinheiro. E não é pouco. Para rastrear caminhão, pergunta para a sociedade. Se eles querem saber onde é que está o caminhão, onde é que está o dinheiro deles? Nos convênios e contratos sem licitação. Onde é que se quer saber? Eu garanto que mania de caminhão a sociedade não tem. Vereadora, transparência, vereador Lauro. Vamos se ater ao projeto, vereadora. Eu estou falando, eu estou aqui sobre transparência rastreando o caminhão. Eu garanto, vereador Lauro, que se for perguntar para a sociedade que tipo de transparência, Giovanni, não tem nada a ver com caminhão. Tem a ver com os convênios e contratos e despesas e concessões e benefícios que são dados às pessoas na nossa cidade e que o cidadão quer saber para onde vai. Ele quer saber quem é que ganha o benefício. Ele quer saber por que critérios alguém foi beneficiado com uma casa e outro não. E esse nome tem que estar ali para que as pessoas possam olhar e fiscalizar. Eu estou quase terminando, vereadora Tati. O projeto da transparência tinha 6 meses para ser implementado. 6 meses, isso terminaria em abril do ano que vem. Se fosse aprovado e sancionado imediatamente, ou seja, se eles têm uma pretensão de fazer em dezembro, vereador Toninho, por quê? Por picuinha, por intransigência. Outra coisa, a lei que obriga que Criciúma, por causa do número de habitantes, melhore um pouquinho as práticas da lei de responsabilidade fiscal, é menos do que o que pede o portal da transparência. É mais um avanço que começou com a lei de responsabilidade fiscal, mas não é ainda o que pede o portal e perde o prefeito uma grande chance de fazer porque vai ser obrigado pela lei, enquanto ele podia fazer por iniciativa própria para dizer para a sociedade, está aqui, eu disse na campanha, eu disse com a reforma que eu mandei para a Câmara de Vereadores, e não só agora eu aceito o projeto da vereadora Romana e do Legislativo como um todo, como eu melhoro, eu vou fazer mais do que está ali. Eu vou mostrar mais porque eu não tenho a esconder. Mas eu não consigo entender por que ele não teve essa postura. E só para encerrar, vocês me desculpem, realmente, vereador Douglas, hoje eu estou emocionada, triste e orgulhosa. Por outro lado, orgulhosa, vereador Jeves, da tua coragem, da tua postura, do vereador Camisa, do vereador Douglas, do vereador Zílio, do vereador Toninho, e muito triste com alguns colegas. Ontem me disse que viria aqui hoje votar. Eu votei em 2 projetos dele, um autorizativo, Tati,
para a contratação de fisioterapeutas que a líder do governo disse aqui. Eu tenho certeza que vai ser sancionado porque não é ilegal. O vereador Giovanni sabe. Existe jurisprudência do Supremo Tribunal dizendo que projeto autorizativo para contratar, seja serviços, pessoas ou compras, é inconstitucional. Então, se nós fôssemos, o que eu quero dizer, vereadora Tati, é que quando se quer transparência ou qualquer outra coisa, se chama e se mostra a intenção e se conversa. Eu seria a primeira a bater palmas para o nosso prefeito se ele me chamasse Tati Romana, vem cá. Vamos ver a questão do tempo e a gente inicia um projeto assim. Mas não foi assim em nenhum momento. Houve simplesmente um veto, uma falta de diálogo, uma intransigência, não com a vereadora Romana, vereador Douglas, Toninho, Zilli, com a Câmara e com a sociedade. Isso é muito ruim. Só que agora, nós vamos fazer com que vocês dialoguem, vereadores que votarem pela manutenção do veto e executivo, com as pessoas e com a sociedade diretamente. Porque o projeto vai chegar aqui, por iniciativa popular. E eu tenho certeza que as pessoas vão saber mandar mensagem para o nosso executivo, de que não adianta fazer por um lado e desfazer de outro. Porque nós já tivemos líderes na história, sim, que se faziam e se justificavam, e, no entanto, foram um câncer para a humanidade. E eu não quero que isso se repita com a nossa cidade. Muito obrigada, presidente. Essa mesa recebeu alguns documentos. Eu gostaria que o nosso secretário fizesse a leitura deles, por um momento só. Criciúma, 5 de outubro de 2009. Venho, através dessa, informar que, conforme convite efetuado a esse vereador, o vereador João Rosa Filho Fabres estará representando esse poder em reunião junto ao Porto Seco. Atenciosamente, vereador Edson do Nascimento. Criciúma, 5 de outubro de 2009. Requerimento. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem, conforme artigo 100, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, a prorrogação do horário da presente sessão até o esgotamento da pauta. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, diversos vereadores. Vamos, então, em votação o projeto. Em votação o requerimento. Perdoe. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O sistema da votação desse projeto será aberto, será na tribuna, cada vereador vai na tribuna e vai se pronunciar a favor, o veto ou contra o veto. Cada um, aqui eu estou com a nominata, cada um voto será anotado para depois fazer a contagem. Primeiro vereador que vai participar do voto é o Antônio Manuel. Senhor presidente, pela transparência, contra o veto. Vereador Douglas Mato. Senhor presidente, pela transparência, sem subterfúgio para fugir da Câmara, contra o veto. Vereador Gerves Manuel. Tem que chamar? Seria o vereador Edson do Nascimento, mas ausente, então segue o vereador Ézio Gerves Manuel. Pela transferência, contra o veto. Giovanni Zappellini. Em favor da administração pública. A favor do veto. Vereador Ivan Roberto Westphal. Senhor presidente, pela transparência, pela democracia e pela população de Criciúma, contra o veto.
Vereador Inácio ausente. Vereador João Rosa Filho Fábio ausente. Vereador Lauro Pirola. Eu acho que desse voto ninguém tem a dúvida dele. É claro que eu sou a favor e mantenho o veto. Vereadora Romana Remor. Pela transparência, por essa casa, pelo respeito que a gente tem que ter perante a sociedade, pela derrubada do veto. Vereadora Tatiana Teixeira. Pela constitucionalidade, mantenho o veto. Vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, da transparência em todos os poderes desse país, contra o veto. Aí você diz assim que teve tantos votos contra e tanto a favor e foi mantido o veto. 6 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos contra. A somatória de votos, houve 6 votos contra o veto e 3 votos favoráveis ao veto. Então manteve-se o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem seria do vereador Vanderlei. Eu gostaria de convocar a Comissão de Fiscalização e Orçamento para terça-feira, numa reunião extraordinária, às 8h30, para analisar alguns projetos que ficaram pendentes na comissão de segunda-feira. Obrigado, senhor presidente. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 7 do corrente, amanhã, em sessão solene, que é a outorga de certificado honorífico no Criciúma Clube, no horário regimental. Boa noite.